Salve amiguinhos e amiguinhas! Se você é Invisalign Doctor, se liga nesse vídeo. Por quê? Eu vou mostrar os 5 principais erros que quase todo Invisalign Doctor comete. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva no canal. Se gostar do vídeo, dá um like e compartilha com seu amigo Invisalign Doctor que precisa de dicas de negócios e dicas clínicas. Erros básicos que a gente começa, principalmente quando está começando a trabalhar com Invisalign. Se você não me conhece, eu me chamo José Ritz, tenho mais de 3.000 casos tratados com Invisalign, sou dono de consultório e nesse vídeo eu vou mostrar os 5 principais erros que quase todo Invisalign Doctor comete. Vamos ao primeiro erro que é muito comum, não ter um brinquedinho como esse no consultório. Por que é importante você ter um equipamento como o iTero? Primeiro ponto, se você quer ser digital, ter um produto digital, você tem que se tornar digital e você tem que ter um equipamento como esse. Uma das grandes transformações que eu tive no meu consultório foi ter um scanner dentro da minha clínica. Isso definitivamente. O que muitos questionam, será que eu não tenho escala, eu ainda não tenho tanto paciente? Usem o iTero para todos os pacientes, todas as primeiras consultas. Esse aqui que é o 5D, ele tem a possibilidade de você usar o NIRI, onde a gente pode fazer um diagnóstico de cárie nos nossos pacientes. Isso vai agregar valor à sua consulta. Você pode tirar um print da tela, clicando aqui, e depois fazer um relatório que você vai mandar para o seu paciente. Então, se hoje você não cobra consulta, você pode cobrar consulta. Se hoje você cobra, você pode cobrar mais. Invisalign Doctor, o que você pode usar? Progress Assessment, onde durante o tratamento você vai escanear e ver se o tratamento do seu paciente efetivamente está acontecendo, e no dia da primeira consulta você vai usar o Outcome Simulator, que ele vai mostrar um antes e depois, que vai te ajudar muito aonde? Na conversão dos seus tratamentos. Então você vai conseguir fechar mais tratamentos, agregar valor à sua consulta inicial de qualquer tratamento. Então o primeiro erro que as pessoas têm é esse. E muitos falam, mas o investimento é muito alto. Hoje a gente tem a possibilidade de alugar o iTero, não apenas comprar o equipamento, e o aluguel vale muito a pena porque você pode descontar no imposto de renda no seu livro caixa, ele já vem com seguro, e quando você quiser mudar, é só devolver para a Align e pegar um equipamento mais moderno, um outro equipamento que você queira. Então, primeiro erro, não ter um equipamento como esse, e agora fica de olho para ver qual é o segundo erro. Agora vamos para o erro de número 2, um erro clínico. Eu apanhei muito, literalmente, para entender quando usar gancho ou botão quando a gente vai usar elástico com alinhador. Então, para que você não cometa o erro que eu cometi com muitos pacientes, eu vou te mostrar agora 2 clean checks que você vai saber de forma simples como e quando usar gancho ou botão. Se liga aí. Vamos à dica de número 2, mostrar quando que você tem que usar botão e quando que você tem que usar gancho. Basicamente, quem vai definir isso são os incisivos. Tanto numa classe 2, os incisivos superiores, quanto numa classe 3, os incisivos inferiores. Então eu vou usar como exemplo classe 2. Classe 2, 1, quando você tem incisivos vestibularizados, você vai usar gancho. Quando você tem incisivos bem posicionados ou retroinclinados, que seria uma classe 2, 2, você vai usar botão. Por quê? Porque é super importante a correção da angulação desses dentes. E o gancho, ele não favorece a correção quando os incisivos estão bem posicionados ou retroinclinados. E eu vou mostrar aqui em um clean check de um paciente meu, que é uma classe 2-1, como é importante usar o gancho quando você tem esse tipo de tratamento. Então aqui vocês podem ver que o paciente ele tem vários diastemas, os incisivos super vestibularizados. Então eu optei por gancho, vou dar um play aqui, porque além de usar como ancoragem para a mecânica de distalização, ele também favoreceu o quê?
a correção da inclinação desses dentes, desses incisivos superiores, que estavam muito vestibularizados com vários espaços. E aqui já vai mais uma dica para vocês. Sempre que for usar gancho, é importante que você tenha um attachment retentivo. Eu gosto de usar os attachments de 3 milímetros retangular horizontal. Eles vão dar uma retenção maior. Por quê? Porque senão a força do elástico vai acabar removendo os alinhadores. Então, essa é a dica número 2, o erro número 2, que é super comum. Quando você tiver dentes vestibularizados, usa gancho. Dentes bem posicionados ou retroinclinados, você vai usar botão, o que vai favorecer, ajudar na correção desses incisivos. Vale tanto para incisivo superior como incisivo inferior. Agora fica ligado que vem o terceiro erro. E agora o erro de número 3. Esse foi um que eu aprendi no começo do meu consultório e mudou a chave da minha clínica e eu comecei a ter muito mais paciente, que é não fechar na primeira consulta. Então eu vou trazer uma pessoa super especial para me ajudar a dar essa dica para você e mostrar como é importante fechar os tratamentos numa primeira consulta. E para falar sobre a importância de fechar os tratamentos na primeira consulta, eu trouxe aqui Tia Melito, minha sócia e responsável por fechar todos os tratamentos do nosso consultório, que já são mais de 3 mil. Lu, qual a importância de fechar na primeira consulta? Gente, é muito mais fácil fechar na primeira consulta. Lu, como assim? O paciente, quando vai embora e você tem que repescar para fazer o fechamento do tratamento, ele vai dormir, ele vai barganhar, ele vai conversar com outras pessoas. E a tomada de decisão, e isso a neurociência explica, é intrinsecamente ligada com a parte emocional. O paciente está aqui no consultório, quer resolver tudo no mesmo dia, com a vontade de realizar o sonho de corrigir os dentes e ter um sorriso mais bonito, feche no dia, é muito mais fácil. Claro que a gente criou um método para isso, identificando o perfil do paciente lá na pré-venda, que é o mais importante, que é o primeiro atendimento via WhatsApp, que eu teria que ter mais tempo para explicar e nas próximas aulas eu vou mostrar isso para vocês, mas fechar no dia é muito mais tranquilo, muito mais fácil. Mas assim, uma objeção clássica. Vamos dar um exemplo do que a gente faz aqui. Quero falar com a minha esposa, então eu preciso de mais um tempo, eu não vou fechar agora que eu preciso falar com a minha esposa. O que você faz? Isso é uma objeção clássica. Preciso conversar com os meus pais, preciso conversar com meu marido, com a minha esposa. Isso acontece no consultório. Depois de aprender o método Fox e treinar bastante, a gente entendeu que por fechar no dia ser muito mais simples, quando surge essa objeção, eu falo para o paciente, fique à vontade, dá uma ligadinha, agora as informações estão frescas, eu busco uma água, um café, você liga agora, tira as dúvidas necessárias para fechar seu tratamento e nós fechamos hoje. Dessa forma você já sai daqui com seu tratamento aprovado. Gênia! Essa é uma pequena amostra do nosso método Fox. E agora se liga qual é o quarto erro. E o erro de número 4, que a gente deveria aprender isso na faculdade, eu acho que deveria ser a primeira aula da faculdade, que é não enxergar o nosso consultório como um negócio, porque o nosso consultório é sim um negócio e se liga nessa dica que ela é muito importante. O quarto erro, e o que eu considero, se não for o principal, é um dos principais, é não enxergar o seu consultório como um negócio. Quando a gente sai da faculdade, eu saí da USP, que eu brinco que a USP é quase socialista, não se pode falar em negócio dentro da faculdade, a gente dá de cara com uma realidade muito dura, que é um mercado super competitivo, você precisa de dinheiro para montar uma clínica, quando você quer ter a sua clínica, você não sabe pagar imposto, você não sabe captar paciente, não sabe fazer nada quando o assunto é ter uma clínica, ter um negócio. E a partir do momento que a gente entende que os negócios são muito semelhantes, um restaurante ele é muito parecido a uma padaria, que é muito parecido com o nosso consultório. Basicamente a gente oferece um serviço onde a gente tem que ter clientes, a gente tem que ter um bom atendimento. Inclusive tem uma história engraçada de um professor meu da faculdade, que ele não chamava paciente de paciente, ele falava porque o cliente, e eu na faculdade isso me incomodava. E hoje eu vejo que não, eu vejo que sim, são clientes. A nossa relação ela começa do quanto custa e quanto tempo vai demorar, é uma relação puramente comercial, para depois, quando os nossos pacientes começam a vir
todos os meses, a vir com frequência ao consultório, aí sim a gente até desenvolve uma relação de amizade, a gente é muito próximo dos nossos pacientes. Eu acho que pelo brasileiro ser latino, a gente efetivamente tem uma relação próxima, mas sempre começa com quanto tempo e quanto tempo vai durar o tratamento e quanto custa o tratamento. Então, a partir do momento que eu entendi que sim, eu era dono de um negócio, que eu tinha que estudar mais, me dedicar mais também à parte empresarial, eu comecei a ter muito mais resultado no meu consultório. Então, por isso que eu acho que esse é um erro que nós, na área da saúde, não só dentistas, a gente comete de forma frequente, e quando a gente passa a dar muito mais atenção a essa parte, a gente tem muito mais retorno. Então fica ligado que agora vem a quinta e última dica de erro que nós cometemos no nosso consultório. Para finalizar, o nosso erro de número 5, que é padronizar os nossos tratamentos. Como que a gente faz isso? Criando protocolos de tratamento. Eu mesmo tenho os meus protocolos, o que agiliza muito a minha vida, e vou mostrar para vocês rapidinho algumas coisas que eu faço aqui para que você crie também os seus protocolos. Vamos ao quinto e último erro, que é não ter os seus próprios protocolos. Por que isso é importante? Porque a gente consegue padronizar os nossos tratamentos. Talvez alguns de vocês tenham percebido que no erro 2 eu falei que ia apresentar 2 casos, eu apresentei um. Por quê? Porque eu vou apresentar agora, senão o vídeo ia ficar muito longo e eu preferi mostrar a opção de usar botão numa mecânica de classe 2, eu vou mostrar para vocês agora. E como que se faz os protocolos e a importância? Como eu falei, padronizar e para que a gente não esqueça recursos básicos. Outro ponto, conforme você for tendo mais e mais casos de Invisalign, você também vai ganhar tempo com esses protocolos. Basicamente é pegar os textos que você coloca na prescrição, fazer um documento de Word que você vai copiar e colar nas suas prescrições. Então, isso tornou, no meu caso, as prescrições muito mais rápidas. Eu deixei de esquecer recursos, eu já tive tratamento que eu esqueci de pôr recorte para botão em elástico para usar elástico de classe 2 e tive que recortar o alinhador, o tratamento inteiro. Então você vai padronizar, facilitar a sua vida e quando você começar a ter um volume muito maior de clean checks, que eu sei que você vai ter, vai te ajudar muito. Então vamos olhar esse caso aqui rapidinho, onde nós temos aqui os incisivos bem posicionados. Eu vou dar um play. E a mecânica de classe 2. E nós estamos usando o quê? Botões. Por quê? Porque eu não vou querer piorar a posição dos incisivos. Quando a gente usar gancho, a gente ia acabar verticalizando ainda mais os incisivos centrais. Então a gente está aqui usando o botão tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, no caso desse paciente. Então, quem participar da semana do Invisalign Doctor vai ter acesso aos meus protocolos que eu vou disponibilizar e para que vocês tenham uma ideia do que eu faço e como que eu faço os meus protocolos, e durante a semana, durante as aulas, eu vou falar mais sobre esse tema. Espero que vocês tenham gostado desses 5 erros. Se você comete alguns deles, evite com as dicas que eu passei para vocês. Espero que você tenha gostado do vídeo. Gostou? Como eu falei no começo, dá um like, compartilha com os seus amigos que são Invisalign Doctors e precisam ver esse vídeo. Aqui no canal tem vários vídeos falando sobre Invisalign. Dá uma procurada, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Forte abraço!